Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor, professor Luiz Roldan. Um pouquinho diferente, né? Tirei aí o cavanhaque devido a essa situação do Covid. A gente tem que usar máscara, então esquenta muito. Quem tem barba, quem tem cavanhaque, sabe o que eu tô falando. Mas é um prazer, tô aqui um tempinho sem fazer vídeo. Devido a algumas ocupações na minha vida, mas eu estou aqui nessa noite para falar desse tema muito importante e até mesmo curioso, porque eu já ouvi muitas pessoas questionando essas situações. A gente vê às vezes alguns memes no Facebook e até aqueles memes famosos, né, sobre a gravidez fora do casamento, e a pessoa fala assim, é plano de Deus, aí coloca uma imagem como se fosse Jesus falando, não é não. Então é um tema aí que traz uma situação muito interessante. O tema é: por que Deus permite que venha haver gravidez numa relação sexual ilícita? Quando nós vamos falar de relação sexual ilícita, vamos primeiramente definir o que é isso, tá? Uma relação sexual ilícita é toda aquela que é fora do casamento. Então, se você colocar o homossexualismo, vai ser uma relação sexual ilícita diante de Deus. Porém, logicamente não vai haver gravidez. Então não vamos falar disso hoje. Quais são as outras relações sexuais ilícitas diante de Deus? A fornicação. O que vem a ser a fornicação? O sexo entre solteiros. Então tem o rapaz e a menina solteira e eles têm uma relação sexual. Isso é ilícito diante de Deus. Isso é errado, isso é pecado. Outra relação ilícita diante de Deus: o adultério. Então quando há o adultério, também é uma relação ilícita diante de Deus. Uma outra situação que a gente não pode nem chamar de relação sexual, mas já vai para o crime, já vai para uma agressão, já vai para algo terrível, que é o estupro, logicamente também é pecado, é uma relação ilícita diante de Deus. Então o que a gente vai definir aqui? Por que Deus permite acontecer uma gravidez diante de atos como esses citados anteriormente? Nós vamos ter que entender o seguinte: quando Deus criou o homem e a mulher, o ser humano, Deus criou para que o homem e a mulher viessem a ter um relacionamento amoroso, de cumplicidade, um relacionamento dentro de um casamento, um relacionamento de fidelidade, enfim. Deus criou para ali serem uma só carne. Beleza. Quando nós vamos chegar a essa situação, nós vamos ter que definir por que acontece as relações sexuais ilícitas. Foi porque Deus quis? Logicamente que não, que Ele não vai agir contrário ao seu caráter, que dentro de um atributo do caráter moral de Deus é a santidade. Então Deus, Ele odeia o pecado, Ele não é a favor do pecado, Ele é contra o pecado, e Ele tem repulsa pelo pecado. Automaticamente Ele não vai querer que as pessoas venham a praticar o pecado. Então por que isso vem acontecer? Vem acontecer pelo mau uso da liberdade humana. E por que as pessoas usam mal a sua liberdade? Elas usam mal porque Deus quis? De maneira alguma. Em Tiago 1 diz que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelas nossas concupiscências. 1 João capítulo 2, versículo 16 também vai dizer que nós somos tentados pelas nossas concupiscências. Então quando há uma relação sexual ilícita, não é porque Deus quis, é porque houve um mau uso da liberdade humana movida pela concupiscência humana. Simples assim. Por que Deus não interviu? Bem, a gente vai querer o quê? Que Deus entre no quarto, está lá o homem e a mulher para fazer uma relação sexual ilícita, e aí você quer o quê? Deus se manifeste no quarto, coloque a mão aqui, a mão no outro. Não façam isso. Não, gente. Toda ação há uma reação. Deus deu a liberdade humana.
deu a liberdade ao ser humano, desculpe. Porém, automaticamente, essas ações, sejam certas ou erradas, vão ter reações, vão ter consequências. E aqui está o Joel falando algo muito interessante. O homem é a causa e o responsável pelo moral pelos seus atos. Exatamente o que a gente está dizendo aqui. E aí, o que vai acontecer? O homem acaba fazendo, o ser humano usa mal a sua liberdade por causa das suas concupiscências. Tá, só que todo ato vai ter uma consequência, como nós já falamos. Voltemos à criação. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para ser fértil. Ele deu uma ordem. Essa ordem foi o quê? Multiplicar. O corpo humano, ele já é preparado para a fecundação. A partir de uma certa idade, eu não preciso explicar aqui a questão da puberdade. Então você vai chegar a partir da puberdade, o corpo humano já é preparado para a fecundação. Estando a mulher no seu período fértil e havendo a ejaculação direta ali, ou seja, sem uma questão inibidora, no caso do preservativo ou até mesmo anticoncepcional, o que vai acontecer? Esse espermatozoide vai chegar ao óvulo e vai ser fecundado. Por quê? Porque o corpo humano já está preparado. Preparado por quem? Por Deus. Mas foi Deus que quis que essa pessoa viesse a engravidar num ato sexual ilícito? Não. Deus falou para o homem, para a mulher, para que eles criassem uma só carne, ou seja, para que eles casassem, fossem cúmplices, fiéis. E aí, o que acontecesse? Aí sim eles tivessem seus filhos dentro desse casamento. Por que acontece das pessoas terem filhos fora do casamento? Pelo mau uso da sua liberdade. O que acontece? São levados pelas suas concupiscências e acabam caindo nesses pecados, como nós já falamos, no caso a fornicação, o adultério e até mesmo o estupro. Quando nós vamos chegar nisso, nós vamos pensar o seguinte: pô, mas Deus não é o doador da vida? Sim, Deus é o doador da vida. Quando há a fecundação do espermatozoide, quem coloca a alma naquele zigoto? É Deus. E a gente vai chegar ao seguinte: então Deus aprovou? Não. Não é que Deus aprovou o ato pecaminoso. É que Ele não retira a consequência do pecado. Então quando você vai chegar nisso, se Ele preparou o corpo humano para a partir da puberdade, ao ponto que tivesse uma relação sexual entre um homem e a mulher, e houvesse ali uma ejaculação dentro da mulher, no período fértil dela, esse espermatozoide seria fecundado. Ele seguiu a ordem estabelecida por ele. A consequência é o filho. O filho, acontece o seguinte: é da vontade de Deus que aconteça aquela consequência? Não, mas ele seguiu a lei estabelecida por ele mesmo. Se houvesse uma relação sexual e num período fértil, vai engravidá-los. Então Deus não aprova o ato pecaminoso quando Ele envia um filho. Ou seja, quando Ele doa a vida, quando Ele coloca a alma dentro daquele zigoto. Não, é uma consequência de uma lei estabelecida por Ele. Simples assim. Quando nós vamos chegar nisso, aqui uma pergunta muito interessante. Obrigado, Joel. Então aquele ser é uma consequência de um pecado? Todos nós somos consequência de um pecado, de certo modo. A nossa vida é uma consequência de um pecado, porque nós levamos a vida errantemente. Pelo fato de já nascermos em pecado, da nossa natureza pecaminosa.
Aquela criança ali, que ali já é uma criança, já é um ser, já é uma vida, já é um feto, já é um ser humano, é uma consequência do pecado? De certo modo, sim, vamos dizer que sim. Por que eu quero falar de certo modo? Porque nós não vamos ter um preconceito. Eu sei que você não está falando desse modo, mas nós não vamos ter um preconceito. Nós não vamos olhar essa pessoa como um erro. Não, o ato que a gerou foi um erro, ou fora de hora, talvez, mas aquela pessoa, a gente vai, fulano é um erro. Não, fulano não é um erro. O erro foi o pecado de quem fez lá atrás. O fulano não tem nada a ver com isso. O fulano nem existia até então. Ele passou a existir dali por diante. Então a gente não pode misturar essa questão. Então, voltando aqui. Por que acontece? Porque Deus segue a lei estabelecida por Ele. Ele estabeleceu. Então, Ele aprova o nascimento, mas não o ato pecaminoso que gerou aquela criança. Ele aprova aquela nova vida. Até porque se Ele quiser reter e não dar vida, Deus fecha a madre e pronto. Não vai acontecer. Então a gente tem que lembrar sempre o seguinte: mas se a pessoa cometeu o ato e se arrependeu, legal, ela se arrependeu do seu pecado, se arrependeu sinceramente, pediu perdão a Deus, perdoado está, mas a consequência fica. Vamos ver Davi. Davi cometeu seus erros, mas as consequências ficaram. É a mesma coisa. Você comete qualquer pecado aí, vai ter algumas consequências. Por exemplo, se você matar alguém, mas Deus me perdoou, tá bom, mas você vai preso. É o certo. Consequência do pecado. Então, você vai chegar a essa situação. Então, gente, chegando aqui, para o vídeo não ficar longo, sabe como é que é? A gente começa a falar e vai falando. Então, para não ficar longo, vamos sintetizar essa questão. Deus criou o ser humano para ele ser fértil, para haver fecundação. Quando o homem e a mulher eles têm uma relação sexual e há uma ejaculação no interior da mulher, ela está no seu período fértil, naturalmente ela vai engravidar. Por que ela vai engravidar mesmo sendo um pecado? Por que Deus permitiu? Lei estabelecida por Ele. Quem é o errado da história? Deus está provando o pecado que ocorreu de maneira alguma. Consequência dos atos. O fato de Deus colocar a alma naquele zigoto, haver agora um ser vivo ali, um ser humano, Deus dá a vida, porque Ele é o doador da vida, não quer dizer que Ele está aprovando o pecado que foi feito outrora. Ele está aprovando o nascimento, porque é uma lei estabelecida por Ele. Ele não vai ir contra Ele mesmo, mas Ele não está aprovando o pecado. Então, respondendo aí algumas questões que a gente ouve ao longo da nossa vida, e como eu falei num meme que eu vi outro dia, isso me instigou a fazer o vídeo, que foi o seguinte: tinha lá um memezinho, aí tinha a parte de cima que era um casal que teve uma relação sexual ilícita e aí a mulher engravidou. Então assim, Deus abençoou o nosso ato. Aí estava embaixo uma foto como se fosse Jesus dizendo: eu não. Ou seja, Deus não abençoou o ato, Ele abençoou aquela criança nascer, Ele deu vida, mas Ele não abençoou o ato. Tá bom, gente? Pecado continua sendo pecado, tendo geração de vida ou não. E aí você vai chegar numa outra questão da consequência. Às vezes, além dessa consequência natural, você vai poder chegar em alguns outros pontos, desdobramentos teológicos, bíblicos aqui, que é o seguinte: será que Deus deixou essa criança vir até para que o pecado viesse à tona? Olha, a gente vai pegar questões bíblicas que às vezes Deus faz o pecado vir à tona. Eu escutei uma frase uma vez muito interessante, gente. A frase era o seguinte:
Quem vive no pecado tem um segredo com o diabo, e um dia ele vai contar. Claro que aqui não é o diabo gerando vida, mas qual é o uso que eu quero fazer dessa frase? O uso é o seguinte: às vezes a pessoa está numa prática repetitiva de pecado e Deus está falando, para, se arrepende, muda. E aí a pessoa não muda e Deus permite que venha à tona, para que de repente ela venha a se arrepender. Voltemos ao caso de Davi. Quando a coisa veio à tona, ele se arrependeu, e a gente vai ver lá o Salmo 51. Amém, gente? Então tem várias variantes nessas questões. Não é porque às vezes Deus quer sempre que venha à tona, mas inevitavelmente é uma consequência de uma lei estabelecida por Deus, que se houver o ato sexual num período fértil, sem um anticoncepcional, vai engravidar. Simples. Deus não aprova o pecado. Ele pode até doar a vida, mas ele não está aprovando o erro que foi feito lá atrás. Tá bom, gente? Então um forte abraço. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Dá um curtir no vídeo, compartilha. Eu vou depois colocar no meu canal, no YouTube. Lá tem mais vídeo lá. Entra lá, Luiz com S. Aí você coloca o algarismo 7, o número 7. Roldan, R-O-L-D-A-N. Luiz 7 Roldan. Você vai achar o meu canal. Se você botar só Luiz Roldan, você vai achar outros Luiz Roldan. Alguns estrangeiros, mas você vai achar o meu. Mas se você colocar Luiz 7 Roldan, você vai achar mais fácil, tá bom? Gente, obrigado por quem já está compartilhando, obrigado aí pela presença, espero ter ajudado, dado um esclarecimentozinho. Não é um tratado teológico, mas já dá uma luz aí, pelo menos essa é a minha intenção. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor.